O desenvolvimento das telecomunicações em Portugal teve início no século XIX, com a introdução da telefonia e do telégrafo. A telefonia começou a ser implementada em Portugal por volta de 1884, com ligações telefónicas entre diferentes cidades. A rádio também desempenhou um papel importante, com as primeiras experiências em 1902 e a entrada em funcionamento do Serviço Radiotelegráfico Insular e Internacional em 1926. A internet chegou a Portugal em 1991. As telecomunicações rapidamente se tornaram essenciais, conectando pessoas e impulsionando o desenvolvimento econômico e social do país. Em 1974, regra geral, nos pequenos núcleos populacionais existia um telefone na estação dos Correios. Quando ligávamos para essa localidade, dizíamos que queríamos falar com a pessoa que morava na Rua da Ladeira e na casa número 2. E aí a operadora ia chamar a referida pessoa. Passados 10 anos, os pontos de conectividade evoluíram exponencialmente. Em 1984, regra geral, passou a existir um telefone em cada habitação e quando ligávamos para essa casa, dizíamos que queríamos falar com a Joana ou com o Miguel. Os pontos de endereçamento deixaram de estar associados às localidades, passando a estar associados às habitações. Passados mais 10 anos, os pontos de conectividade evoluíram mais uma vez exponencialmente. Em 1994, regra geral, passou a existir números de telefone associados à pessoa, e quando ligávamos para esse número, simplesmente confirmávamos se o número estava correto. A primeira geração móvel surgiu em Portugal na década de 1980, especificamente em 1989, com a criação da primeira rede analógica, fruto da parceria entre os CTT e os TLP. Este sistema, operando na banda dos 450 MHz, era a única opção disponível para telefonia móvel no país na época. A 1G era analógica e o único serviço que oferecia era o serviço de voz. Passados mais 10 anos, os pontos de conectividade evoluíram mais uma vez exponencialmente. Em 2005, regra geral, passou a existir mais números de telefone do que pessoas. No final do primeiro trimestre desse ano, os endereçamentos ativos em Portugal era de 10,6 milhões, superando a população residente no país. Esta situação é explicada pelo facto de muitas pessoas possuírem mais do que um cartão SIM. O conceito de número passou a esfumar-se com a introdução do smartphone. Sendo que passámos a ligar para a pessoa e não para o número. E muitas vezes, consoante o assunto, ligávamos para um SIM diferente dessa mesma pessoa. A telefonia móvel de segunda geração, 2G, com a tecnologia GSM, Global System for Mobile Communications, apareceu em Portugal no início da década de 1990. A 2G foi introduzida como uma mudança para a telefonia digital, permitindo mais conexões simultâneas e a integração de novos serviços, como SMS e transmissão de dados. Passados mais 10 anos. Com o aparecimento de aplicativos de software associados às comunicações, como o WhatsApp, as possibilidades de interconectividade entre os humanos e as organizações multiplicaram-se mais uma vez. Em 2015, regra geral, passou a possibilidade de se interconectar com endereçamentos associados a assuntos, a serviços e a operações de marketing mais relevante. Esta possibilidade evolui consideravelmente, multiplicando-se mais uma vez os endereçamentos. A rede 4G foi lançada em Portugal entre 2013 e 2014, com a cobertura sendo expandida gradualmente ao longo do país. A chegada do 4G esteve associada a compromissos de cobertura das operadoras com datas importantes, como a Copa do Mundo de 2014. Atualmente, a rede 4G está presente em praticamente todo o território português, sendo um dos países da Europa com melhor cobertura móvel. Passados mais 10 anos. Com o desenvolvimento de linguagens de programação com inteligência artificial, os endereçamentos começam a estar associados a avatares que interagem com os humanos. Multiplicaram-se mais uma vez as possibilidades de interconectividade. A pergunta que se faz neste momento é se o número de telefone passará em breve a ser um elemento histórico que será esquecido nas gerações futuras. A rede 5G começou a ser disponibilizada em Portugal no final de 2021, com a NOS a ser a primeira operadora a garantir a cobertura e o serviço aos seus clientes. Em 2023, a 5G já estava disponível em todos os concelhos do país e em 69% das freguesias, com um total de 8.927 estações de base instaladas. Em 2024, a rede 5G alcançou todos os concelhos do país, com 70% das freguesias a terem acesso, e 9.999 estações de base 5G em uso, representando um crescimento de 12% em relação ao final de 2023. A evolução das telecomunicações em Portugal é uma história de inovação contínua. Desde os primeiros telefones até as redes digitais, cada avanço trouxe novas possibilidades.
Os serviços de telecomunicações integrados de internet, televisão e voz, Triple Play, começaram a se tornar mais comuns em Portugal a partir do início dos anos 2000. A internet começou a ser acessível em Portugal a partir de 1991, mas foi com a expansão da ADSL e, posteriormente, da fibra óptica que a oferta de serviços integrados se tornou mais popular. A velocidade média de download de fibra óptica em Portugal foi, em média, de cerca de 110,66 megabits por segundo em 2024. No entanto, a oferta de largura de banda pode variar significativamente entre operadores e planos, com velocidades de até 10 gigabits por segundo disponíveis. A transição de redes de banda estreita para banda larga foi um marco. Essa mudança permitiu velocidades de transmissão mais rápidas e maior capacidade de dados. A Anacom teve uma preponderância fundamental no setor das infraestruturas de telecomunicações a nível nacional. Criou o regime legal mais avançado da Europa e Portugal se transformou em 20 anos numa referência europeia de sucesso e competência no que diz respeito à execução de infraestruturas de telecomunicações. Avanços tecnológicos, como a fibra óptica, foram cruciais para essa revolução, proporcionando conexões mais estáveis e eficientes. Os incentivos à execução de redes de fibra em Portugal começaram a ganhar destaque principalmente a partir de 2010. Nesse período, o governo português implementou várias iniciativas, incluindo o Programa Nacional de Fibra Óptica, para promover a expansão da infraestrutura de telecomunicações de alta velocidade. Além disso, a União Europeia também contribuiu com fundos para fomentar o desenvolvimento de redes de fibra em regiões menos servidas. Desde então, houve um crescimento significativo na cobertura de fibra óptica no país. Nos próximos 10 anos, os pontos de conectividade vão evoluir mais uma vez drasticamente. O desafio não será as pessoas nem os avatares. Hoje o desafio são os sensores, os equipamentos dos edifícios e das cidades digitais, e até mesmo os eletrodomésticos, os carros, enfim, tudo que puder dar inputs e outputs para melhorar a inteligência artificial, precisa de estar conectado. Os sims passaram inclusive de físicos para digitais. E os desafios estão lançados. Desde saber qual a temperatura que está em casa quando estamos no trabalho, a solicitar ao frigorífico que coloque o jantar a descongelar, são interações do futuro. Mas de um futuro que é hoje. O Regime Técnico de Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios padronizou as telecomunicações em Portugal, garantindo qualidade e eficiência nas redes. Essa padronização foi vital para a modernização do setor. Hoje os responsáveis técnicos enfrentam novos desafios. Com o ITED, as infraestruturas tornaram-se mais robustas, permitindo uma melhor integração de novas tecnologias e serviços. A rede 5G, quinta geração, é a evolução da rede móvel, que oferece velocidades de conexão muito mais rápidas, maior capacidade de tráfego de dados e menor latência, tempo de resposta, do que as redes anteriores, como a 4G. A 5G permite velocidades de download e upload muito mais elevadas, chegando a 10 gigabits por segundo em algumas situações, o que é significativamente superior ao 4G. Isso significa que o download de arquivos grandes, como vídeos em alta definição, será muito mais rápido. A 5G abre caminho para novas aplicações e serviços, como realidade aumentada, realidade virtual, veículos autónomos e controle remoto de equipamentos. Por outro lado, os operadores de telecomunicações moldaram o cenário das telecomunicações, passando a oferecer soluções que atendem às crescentes demandas dos consumidores e das possibilidades de interconexão. Sendo que a fibra óptica passou a ser um standard seguro e eficiente de interconectividade, complementado pelo wireless nos últimos troços. Empresas como Altice, NOS e Vodafone desempenharam papéis fundamentais no mercado. Elas não apenas forneceram serviços, mas também impulsionaram a inovação. No entanto, mais uma vez o regulador atento percebeu que existe muito a fazer no âmbito dos técnicos que trabalham para os operadores. E nesse sentido prepara-se para lançar o regime de credenciação dos técnicos de infraestruturas de telecomunicações públicas. Por outro lado, a integração de serviços como Netflix e Amazon Prime nas telecomunicações transformaram o consumo de conteúdos. A demanda por streaming impulsionou a inovação nas redes e obrigou à evolução das mesmas num conceito de rede exterior e rede interior, cliente. Hoje em dia não se concebe uma unidade hoteleira que não tenha a melhor rede de streaming dentro do seu edifício, garantido ao cliente, condições iguais daquelas que tem na sua própria casa. Este paradigma é um desafio da concepção e execução dessas redes. Passou a ser difícil projetar e executar redes em cobre, sendo que a fibra passou a ser um suporte essencial, também para as redes de cliente, com especial relevo para edifícios com grande procura de largura de banda.
Por outras palavras, até há pouco tempo, a conectividade não era apenas sobre comunicação, mas também sobre acesso a um mundo de entretenimento e informação. Hoje, do ponto de vista técnico, é uma infraestrutura que dá suporte a tudo. Desde entretenimento, comunicação, informação, até a gestão e controlo de todas as infraestruturas públicas e particulares. Os mais visionários dividem hoje em dia um mundo físico e um mundo digital, sendo que em alguns filmes visionários referem-se que um dia passaremos a viver no mundo digital mais que no físico. O setor enfrenta desafios como regulamentação e infraestruturas. O regulador parece estar atento. O desafio é abrir portas para inovação e crescimento. No entanto, é necessário técnicos preparados para esses desafios. Oportunidades surgem com a digitalização e a obrigatoriedade da integração da gestão de edifícios e da segurança das pessoas e bens. São novas realidades a regulamentar. Precisam da ajuda de todos nós, com a coordenação dos reguladores nacionais. Com tecnologias emergentes como 5G e a Internet of Things, o futuro das telecomunicações é promissor. Essas inovações prometem transformar a vida cotidiana e ajudar nas novas obrigações regulamentares. Desde 2004 que a regulamentação das infraestruturas de telecomunicações em edifícios deu um novo impulso no setor. Desde essa altura até agora tivemos 4 versões do manual técnico. Durante o ano de 2025 teremos a 5ª edição desse manual e, eventualmente, uma alteração de enquadramento legal. Em 2009, apareceu a regulamentação das infraestruturas de telecomunicações fora dos edifícios. Esta regulamentação vulgo ITUR já vai com 3 edições diferentes. Imagine um mundo onde tudo está conectado, desde casas inteligentes até cidades inteiras, tudo graças às telecomunicações. A Internet das Coisas, IoT, ou Internet of Things em inglês, é um conceito que se refere à rede de objetos físicos conectados à Internet, capazes de trocar dados entre si e com outros sistemas. Estes objetos, que podem ser dispositivos eletrónicos, sensores, máquinas, etc., podem ser equipados com software e conectividade de rede para recolher, transmitir e analisar informações. Desde a automatização nos edifícios à indústria ou à saúde, as redes futuras tendem a revolucionar o presente. Nesta aula relembramos os principais marcos das telecomunicações em Portugal. Desde os primeiros fios telegráficos até às redes modernas de hoje. E às redes do futuro. As telecomunicações continuam a ser um pilar essencial para o futuro do país, impulsionando inovação e conectividade. Mas acima de tudo, em breve vão moldar o nosso mundo. Por isso, é crucial que continuemos a investir e inovar neste setor vital, sendo a formação essencial para dar resposta aos desafios futuros. Esta formação foi criada por inteligência artificial e avatares. Foi processada num data center maior que 5 campos de futebol e com necessidades energéticas de 10 GWh. O desafio foi também levar algo novo ao formando. Perceber que até a formação no futuro tem que evoluir. Ao entender toda essa evolução, você está mais preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do futuro. Vamos juntos construir o futuro das telecomunicações em Portugal. Continue aprendendo e inovando para transformar o amanhã.